Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal no YouTube. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal, clique aí no botão de se inscrever, ative o sino das notificações para que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no YouTube, ele possa lhe comunicar e assim você não perderá nenhum dos nossos vídeos. Peço a você também que você deixe o seu like. Seu like contribui muito para o crescimento deste canal. Seu like faz o YouTube entender que este conteúdo é relevante e vai assim entregar ele para mais pessoas e mais vidas serão impactadas, edificadas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. Como eu disse aos irmãos, nós iniciamos aqui hoje, agora, nesta aula inaugural, o nosso curso de formação de pregadores, que nós denominamos como Pregador com Propósito. Nessa primeira aula, eu quero falar com você sobre o seguinte tema: antes de pregar, coma o livro. Antes de pregar, coma o livro. Se puder, deixe o tema da aula escrito aí no comentário. Coloca aí, antes de pregar, coma o livro, coma do rolo. O texto base dessa aula de hoje está em Ezequiel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Disse-me ainda, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e faz a casa de Israel. Então, abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. Depois me disse: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Bom, o contexto histórico deste texto é muito conhecido por todos os irmãos. Ezequiel foi chamado durante o exílio babilônico por volta de 593 a.C., enquanto o povo de Judá vivia sem ver. Ele era o sacerdote, ou estava se preparando para se tornar um sacerdote, vem de uma linhagem sacerdotal, mas Deus o transformou, o levantou para ser um profeta em meio à sua geração. Num tempo, num momento em que o templo havia sido profanado, o culto ao Senhor havia sido corrompido e a liderança espiritual estava em ruínas. Ezequiel é o profeta que prega à beira do abismo, numa geração cega, endurecida e sem arrependimento. Essa frase não é minha. Essa frase é de Walter Kaiser, teólogo e também hebraísta. Ele diz isso, que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele é o profeta que prega à beira do abismo, numa geração cega, endurecida e sem arrependimento. Eu gosto muito desta definição. Antes de enviar Ezequiel ao povo, perceba que Deus dá a Ezequiel uma ordem inusitada: coma o livro, coma o livro, coma o livro. Logo, não basta ter o chamado, é necessário absorver a palavra até que ela se torne parte de quem prega. Então, antes de falar, Deus, o pregador, seja transformado pelo texto. Disse-me ainda, versículo 1, filho do homem, come o que achares. Essa ordem revela o princípio do ministério verdadeiro. O mensageiro, ele é moldado antes de ser enviado. Salmo de número 119, verso de número 11, a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra
ti. A palavra precisa primeiro trabalhar no pregador antes de passar pelo seu púlpito, disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Deus não envia profissionais da fala, ele envia homens transformados pelo conteúdo que carregam. Nós precisamos entender que chamado sem transformação, ele é um verdadeiro e grande perigo. Muitos querem falar, mas não querem comer do livro, comer do rolo. Querem ministrar, mas não suportam a disciplina da escuta, da meditação, do estudo. O maior problema da pregação atual não é a falta de vocação, mas a ausência de digestão bíblica. Deus nunca enviou alguém despreparado, jamais. Mesmo Jesus, antes de pregar, passou 40 dias em silêncio, jejum e palavra. Mateus capítulo 4. E quando foi tentado, respondeu com o que estava escrito. A palavra, ela precisa preencher as entranhas do pregador, do profeta, do ministro de Deus. Versículo 3 diz: enche as tuas entranhas deste rolo. A imagem aqui é muito clara. A palavra precisa ocupar o interior antes de sair pelos lábios. Quem não se alimenta da Escritura, inevitavelmente alimentará o povo com as suas próprias impressões, disse John Maxwell. Hoje, vemos pregações que emocionam, mas não edificam, que gritam, mas não explicam, que empolgam, mas não expõem. Qual o problema? Faltou digestão, faltou profundidade, faltou encher as entranhas com o que estava no rolo. A doçura do texto vem da experiência interior. Se não vejamos, versículo 3 ainda diz: e era na minha boca doce como mel. A doçura do texto não é apenas poética, ela é espiritual. Só sente essa doçura quem realmente comeu do rolo de reverência, degustou da palavra. Apocalipse 10, verso de número 9, o texto diz assim: toma-o e devora-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. A palavra é doce na boca porque é viva, mas é amarga no ventre porque ela nos confronta antes de ser proclamada. Essa frase é de Matthew Henry, no seu comentário bíblico. Todo pregador fiel sente o texto antes de pregá-lo. Há um peso no ventre, um desconforto, uma urgência que nasce do Espírito que gerou o sermão. Outra verdade que nós precisamos entender é que Deus só envia quem carrega a palavra certa. Vai e dize-lhes as minhas palavras. Note, não é diga a sua opinião, não é diga o que você pensa, não é diga o que você quer, não é diga o que você acha, não. É diga as minhas palavras. O curso que você está começando comigo aqui vai te confrontar com essa realidade. Você não é autor, é um mensageiro. Você não inventa o conteúdo, você expõe a verdade. Você não entrega motivação, você entrega a escritura. Você não representa o seu estilo, você representa a voz, você é o portador da voz de Deus por meio do texto. O pregador, ele é um embaixador. Se ele distorce a mensagem, ele desonra o rei que o enviou. Nós precisamos entender isso. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você já comeu o que está tentando pregar? Pare para refletir um pouco. Pare para pensar um pouco. Você já comeu de fato, degustou, digeriu o que você está tentando pregar ao povo? Se a palavra ainda não te impactou, não a entregue ao povo.
Se esse texto ainda não falou ao seu coração, de fato, ainda não pregue ele. Outra pergunta. Você encheu suas entranhas ou só o seu bloco de anotações? Para pensar nisso. O estudo acadêmico é importantíssimo, mas o alimento espiritual vai além da leitura. Exige temor, reverência. Você tem repetido o que os outros disseram ou o que Deus falou? O pregador verdadeiro, ele fala com clareza porque ouviu a voz de Deus com reverência. Que Deus levante desta formação uma geração de pregadores como Ezequiel. Esse é o desejo do meu coração. Que não falem sem antes comer. Que não ministrem sem antes serem ministrados. Que preguem com consciência, não com pressa. Que tremam diante da palavra antes de subir ao púlpito. Que sejam reconhecidos não pela eloquência apenas, mas pela fidelidade da exposição do texto sagrado. Isaías 66:2 diz: mas para esse olharei, para o humilde e contrito de espírito, treme diante da minha palavra. Se o seu coração entende essa chamada, se a palavra te confronta, se o seu desejo é ser mais do que eloquente, mas você também quer ser fiel, expositor da palavra, então o curso de fato é para você. Essas aulas de fato foram preparadas para você. Não é apenas para você assistir, não. É para você se tornar um pregador autêntico, verdadeiro, que agrada ao coração do Senhor. Nós nos vemos na próxima aula, onde nós vamos falar sobre a leitura bíblica como disciplina formativa do chamado ministerial. Siga com temor, siga com a Bíblia, siga com as suas entranhas cheias da palavra e deixe Deus usar os seus lábios de uma forma poderosa. Esse é o desejo do nosso coração. Para finalizarmos, Alduir, como eu faço para participar das próximas aulas? As próximas aulas, elas são exclusivas para os membros do plano Pregador com Propósito. Você vai perceber que ao clicar aí para assistir a primeira aula, de fato, do curso, você vai precisar se tornar membro. E para se tornar membro, existe ali um valor mensal que vai dar menos de R$1 por dia, de R$ 20,99. Você, tornando-se membro, terá acesso a todas essas aulas e as demais aulas que entrarão ainda neste curso, que tem duração de 1 ano. Lembrando que na descrição desse vídeo tem o nosso grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram também é exclusivo para os nossos membros. Ali no grupo do Telegram, eu já estou com alguns alunos que já são membros aqui do canal, participando conosco. Lá eu envio os links das aulas, ali eu envio alguns PDFs, alguns materiais para auxiliar os irmãos, além de fazer um acompanhamento com cada um deles, haja vista que ao final de cada aula nós temos alguns exercícios que precisam ser realizados e eu vou então analiso mensagens que eles pregaram, mando vídeos, nós faremos análise, corrigiremos alguns erros, faremos alguns ajustes, daremos parabéns também para aquilo que está correto e nós vamos então ter esse acompanhamento. É uma espécie de fato de mentoria, onde eu estarei lhe acompanhando em todo esse processo e lhe ajudando de alguma forma, de alguma maneira. Eu quero contribuir para o crescimento do seu ministério. Se você desejar, basta se tornar membro e será uma alegria ter você conosco. Te aguardo lá no grupo no Telegram para a gente estar mergulhando ainda mais na palavra de Deus. Deus te abençoe, te encontro lá.